Muito bem, pessoal. Chegou a hora do nosso podcast Comentários ao Código Penal, artigo a artigo. Uma satisfação estar aqui com vocês. E hoje temos um artigo muito importante. É daqueles artigos que dá um livro para falar deste artigo e nós vamos tratá-lo de forma compacta, objetiva, para que todos possam compreender o Código Penal. Estou me referindo ao erro de tipo. Isso mesmo, pessoal. Dentro da teoria do crime, nós tratamos dos erros que fazem parte da noção de culpabilidade. Um dos elementos da culpabilidade é a potencial consciência da ilicitude. E muitas vezes essa consciência da ilicitude é afetada por um erro. E daí o artigo 20 trata do erro de tipo. No próximo podcast vamos falar do artigo 21, tratando do erro de proibição, também, como diz a doutrina. Mas hoje é o erro de tipo, que além do caput do artigo 20, também tem os parágrafos 1º, 2º e 3º, tratando de várias formas de erro. Bom, primeiramente, então, vamos à redação do artigo, hein, pessoal? Erros sobre elementos do tipo, artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativas, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro, parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Muito bem, pessoal, essa é a redação, então, do artigo 20, Então, vamos por partes. Primeiro, analisando o caput, Logo, a rubrica do artigo 20, ou seja, o nome do artigo 20, fala lá, erros sobre os elementos do tipo. Vocês sabem bem que o tipo penal, ele é criado pelo legislador para descrever a conduta criminosa de forma taxativa. Para que nós tenhamos um crime, a gente tem que ter a sua conduta idêntica, que se enquadre perfeitamente no artigo do crime, no tipo penal incriminador. Só que, em alguns momentos, o agente se confunde sobre um dos elementos constitutivos do crime, uma das palavras descritas no tipo penal. Aí, quando há essa falsa noção da realidade sobre um dos elementos do tipo, uma das palavras que compõem o tipo penal, surge para nós o erro de tipo, que, de acordo com o caput do artigo 20, exclui o dolo, mas pode punir a título de culpa se houver previsão legal para a culpa.
E aí, pessoal, um exemplo clássico que eu acabo passando aqui é o seguinte: imagine que, né, fomos almoçar todos nós, entre amigos, só que estava chovendo. Então nós chegamos de guarda-chuva no restaurante, deixamos o nosso guarda-chuva num recipiente ali de entrada do restaurante. Quando nós estávamos para sair do restaurante, já tinha acabado a chuva. Quase que eu esqueço meu guarda-chuva, mas um pouco apressado, falando ao celular, eu vou lá e pego o guarda-chuva e levo embora. Só que tem um detalhe: o guarda-chuva que eu peguei não é o meu, é de outra pessoa. Perceba que a minha conduta se enquadra perfeitamente no tipo penal do furto do artigo 155 do Código Penal. Por quê? Porque o artigo 155 diz lá subtrair, e eu subtraí, peguei, né? Tirei dali, peguei para mim, para si ou para outrem, é o caso, peguei para mim, coisa que é o guarda-chuva alheia, que era de outra pessoa móvel. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Foi o que eu fiz. Eu peguei algo que não era meu. Porém, dessas palavras que compõem o tipo, uma foi sede da minha confusão, uma me trouxe uma falsa noção da realidade. Que aquilo era uma coisa móvel, não há dúvida, que eu queria subtrair também. A questão é que eu não achava que era uma coisa alheia, eu achava que era uma coisa própria, minha. Não era. Então eu estou diante do erro sobre um dos elementos do tipo. Neste caso, exclui o dolo. Poderia permanecer a culpa, mas não há furto culposo, por isso eu estaria isento de pena. Um outro exemplo importante é a questão do homicídio. Por quê? Porque o tipo penal do homicídio ele é bastante objetivo, bastante curto. Matar alguém. 2 palavras compõem o tipo. Só que imagine que um caçador está na floresta caçando lá um animal, ele vê passar o animal, ele atira para matar o animal e mata. E quando ele vai buscar a caça, ele percebe que matou uma pessoa que estava ali, vai saber por que estava ali. Na prática, ele praticou o tipo penal do homicídio porque ele matou alguém, exatamente isso, mas mesmo neste tipo penal tão curto, houve uma confusão sobre um dos elementos do tipo. A confusão foi sobre a palavra matar? Não, ele atirou para matar. A confusão foi sobre a palavra alguém, que pressupõe ser humano. Ele não estava atirando para acertar o ser humano, ele queria acertar o animal. Estamos, portanto, diante de um erro de tipo. Bom, aí vocês, seguindo o artigo 20, caput, diriam: mas então ele vai responder por homicídio culposo, né, professor? Ele poderia responder, né? Exclui o dolo e permanece a culpa, e se o crime tiver a modalidade culposa, e o homicídio tem a modalidade culposa. Então, se a gente seguir só o artigo 20, caput, seria exatamente isso. Entretanto, o parágrafo 1º dá uma brecha para a absolvição desse caçador. Porque diz, isento de pena, quem por um erro plenamente justificado, né, pela situação, supõe que a ação é legítima. Então ele achava mesmo que a ação era legítima. E nesse sentido, ele poderia ter excluída a culpa também.
O erro de tipo, portanto, pode excluir só o dolo, de acordo com o artigo 20 caput, ou pode excluir o dolo e a culpa, de acordo com o parágrafo 1º. Mas e agora, professor, como é que eu vou saber se exclui só o dolo ou exclui o dolo e a culpa? A doutrina diz o seguinte: quando o erro ele é inevitável, o que é isso? Qualquer pessoa na mesma situação erraria. Então o erro é inevitável. Então exclui o dolo e a culpa. Mas quando esse erro é evitável, se o agente tivesse um pouco de cuidado, um pouco de atenção, ele não teria errado, aí exclui o dolo, mas permanece a culpa. A doutrina chama isso de culpa imprópria. Guardem esse tema, culpa imprópria. Mas, professor, como é que eu vou saber se o erro é inevitável ou evitável? Você não vai saber, isso vai depender do caso concreto, isso vai depender das provas. Se eu sou acusação, eu vou tentar provar que era evitável, que dava para evitar, que outra pessoa não teria errado. Mas se eu sou a defesa, eu vou tentar provar que é inevitável, qualquer pessoa erraria, não é? Porque assim excluiria o dolo e a culpa. Além disso, temos ainda o parágrafo 2º, é claro, o erro produzido por terceiro, porque às vezes uma pessoa é induzida a erro, né? Alguém induz outra pessoa a erro, evidentemente, e aí quem responde é quem induziu a erro, não quem foi enganado. Imagine que alguém, né, o lobo mau, diga para Chapeuzinho Vermelho: olha, você precisa levar os doces aqui para a vovozinha. E aí então ele entrega os doces para que a Chapeuzinho Vermelho leve para a vovozinha, e a Chapeuzinho leva. Só que no meio do caminho a Chapeuzinho é presa pela polícia. Por quê? Porque os doces eram uma gíria para droga e a vovozinha era a vovó do tráfico e a Chapeuzinho não sabia disso. Por fim, o parágrafo 3º fala do erro sobre a pessoa, né? A confusão sobre a pessoa. É claro que estamos aqui falando de crimes contra a pessoa. Então imagine que o matador, ele foi contratado para matar o José. Então ele tem ali a foto do José, ele tem o endereço do José. Aí ele toca a campainha da casa, a pessoa atende, ele olha para a foto, olha para o fulano, não tem dúvida, esse é o cara da foto. E ele atira e mata o João, que é irmão do José. Não precisa nem ser irmão gêmeo, às vezes a pessoa é tão parecida, né? E parecia na foto com o José. O João morreu porque parecia com o José. Pode o matador dizer depois: eu errei, na verdade eu não queria matar o José, eu não queria matar o João, eu queria matar o José, né? Ele pode dizer isso? Não, porque o matador queria matar alguém. Esse é o tipo penal do homicídio, ele queria matar alguém e ele matou alguém, ele se confundiu com o alguém, ele não imaginou que era esse alguém, o João, e sim outro alguém, o José. Mas esse erro sobre a pessoa não o isenta de pena. Entretanto, vale destacar que também o parágrafo 3º diz que, nesse caso, não se consideram as condições de qualidade da vítima. Porque assim, por exemplo, se eu praticar um crime contra ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, de acordo com o artigo 61 do Código Penal, isso é uma agravante genérica.
Imagine que eu queira matar a vizinha e por um erro eu mato a minha esposa. Então, neste caso, eu terei agravante ou não terei agravante? Eu efetivamente matei a esposa, mas, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 20, não se consideram as qualidades da vítima nesse caso. Ou seja, eu não terei agravante. O contrário é verdadeiro. Se eu queria matar a esposa e por erro matei a vizinha, eu terei a agravante. Então é isso aí, pessoal. Um artigo importantíssimo, hein? Um grande abraço. Até a próxima.